Olá, Isaac no Brasil, bem-vindos a mais uma fase da Membership Academy. Eu sou Samuel, membro do time de Marketing Specialist, especificamente da parte de Inbound Marketing. Sou VP OGX GV na Isaac em Santa Maria e também sou acadêmico de Relações Internacionais na UFSM. Deixei aqui no PPT o meu user para Telegram e também meu endereço de e-mail, caso vocês precisem me contatar, beleza? Uma das principais dores de cabeça dentro do marketing digital é a disponibilidade de ferramentas pagas para a criação de materiais. Por isso eu vou falar um pouco para vocês como que a gente pode criar landing page que convertem e que tenham gratuidade para a criação. Então eu vou mostrar um pouco para vocês do conteúdo que deve ser inserido numa landing page. Vou trazer para vocês também um checklist na hora de se que deve ser considerado na hora de se fazer um design para essa landing page e também no final vou mostrar um exemplo prático de uma plataforma gratuita para a criação desta ferramenta. Falando então sobre o conteúdo, a gente precisa elencar um título que mostrará a mensagem principal, o subtítulo que dará um direcionamento um pouco mais específico e também adicionar elementos visuais que vão da sua disponibilidade, da sua criatividade e também da sua própria necessidade na hora de criar a ferramenta, que podem variar entre textos, imagens, animações, etc. E, por último, não menos importante, adicionar um call to action que vai fazer o redirecionamento para outra plataforma, como formulários, links de inscrição, para que o lead possa entrar no seu banco de dados. Falando então sobre o design, a gente tem alguns mínimos. Primeiro, a gente deve considerar um conteúdo totalmente personalizado para se adicionar nessa landing page. A gente deve também garantir o alinhamento com o brand da campanha, e esse alinhamento deve ser feito também com a identidade visual da entidade em que você está inserido, no nosso caso, o da ISEC no Brasil. Determinar os campos do suposto formulário, no caso, definir prioridades para base de dados para coleta de dados na hora de você criar esse formulário. Então, se você vai criar um formulário mais pessoal ou um formulário mais generalista, enfim, fica da sua disponibilidade também, da sua intenção na hora de criar a ferramenta. E trazer também uma tecnicidade de cores que podem perguntar um caráter contrastante, ou seja, dar um contraste que venha dar um destaque para um determinado elemento, nesse caso, principalmente para o CTA, para o Call to Action. Falando então sobre a visualização. Aqui nós temos esse exemplo, e aí vocês podem identificar os elementos que eu citei anteriormente, no caso, o título, o subtítulo, que é um pouco mais descritivo, o botão de CTA, e, nesse caso, imagens e demais textos, eles estão resumidos a um vídeo. Então, esse vídeo ele vai possuir esse caráter nutritivo, que é o que vai promover, o que vai impulsionar o possível lead a converter e entrar na sua base de dados. Tudo isso é para que a gente entenda que a gente não deve se apegar, então, a plataformas pagas, porque a nossa cultura não é essa, a gente não fica parado esperando, a gente não anda, B2C corre. Por isso a gente deve correr por B2C, ser intuitivos na hora de procurar opções gratuitas e alternativas. Aqui então eu trouxe esse exemplo para vocês, que é o GetResponse, uma plataforma gratuita, onde tu tem a opção de criar landing pages de forma livre. Aqui você tem tanto modelos para serem personalizados, quanto modelos para serem criados do zero. É algo totalmente intuitivo, basta você entrar no link que está aí, criar uma conta através do login Google, e aí você adicionar os dados da sua entidade e escolher que tipo de design, que tipo de modelo você vai personalizar, se vai ser um modelo do zero, ou se você vai usar um modelo já pronto e colocar no branding que você precisa, no brand da entidade. Resumidamente era isso, então. Eu agradeço demais a atenção de vocês. E qualquer coisa, não hesitem em me chamar. Um beijo.